história dos povos afro-brasileiros, povos indígenas, as contribuições deles para a formação político-cultural do Brasil, né? Que de fato isso também já... Então essas medidas foram importantes, mas elas vêm sendo apagadas, há uma tentativa de apagamento por meio da reforma do ensino médio, por meio do Escola Sem Partido. Então a gente tem que reagir a isso, né? O que mais a gente tem hoje nas escolas é a presença das empresas, né? Tanto no Estado como na Prefeitura, as empresas estão gerenciando, né, gerindo as nossas escolas. E aí eu costumo dizer assim, a gente podia fazer uma campanha contra a doutrinação empresarial, porque ficam falando tanto de empreendedorismo, tanto de, vamos ser mais criativos, empreendedores, quer dizer, para que cada um crie o seu próprio trabalho, porque não vai ter emprego, né, quando ele se formar, né, que ele se conforme em abrir uma MEI, né, ele vai ser um microempresário individual, quer dizer, ele vai ter que se virar, né, de outra forma. Então, esse pensamento está consumindo a cabeça dos jovens, eles estão achando que todos eles vão ser empresários, todos eles vão ser o Lehman, vão ter a possibilidade, né, quer dizer, isso é uma enganação total dos nossos jovens, né? Mostrando para eles que o caminho é individual, né? Quando a gente sabe que individualmente a gente não é nada, a gente não consegue avançar, né? A gente tem que pensar coletivamente, porque nós não vivemos sozinhos, né? Quando a gente se isola, aí que os problemas vêm, né? Não é à toa que nós estamos nessa situação. Então, acho que é importante a gente combater esses projetos que impedem a discussão política nas escolas, exigir mais espaço para a história, para a arte, para a cultura, dentro do currículo. E os professores que estão aqui, acho que tem que buscar cada vez mais, e acho que já fazem isso, né? Nós somos resistentes já por definição, né? Ser professor exige essa postura, né? Então, que a gente continue nesse trabalho de contra a cultura, contra a hegemonia, para poder politizar e criar mais espaços de debate e diálogo no âmbito das escolas e fora delas. Eu acho que essas três perguntas elas são de extrema importância porque ajuda a gente a refletir qual a saída nesse momento, né? E eu vou começar pela última pergunta, que é quando o companheiro ali, ele tem uma inquietação acerca da mídia, né? Nós temos uma mídia burguesa, golpista no nosso país, que em todos os momentos da história apoiou os golpes. Em 1964, enquanto os meios de comunicações, principalmente os alternativos, né, que estavam presentes difundindo informações no meio popular, né, no campo, na cidade, foram censurados, a Rede Globo tinha toda a liberdade, né, inclusive quando era perseguido, torturado, morto, uma liderança política, uma liderança partidária, um religioso pela ditadura militar, a Globo anunciava como terrorista. Então a grande mídia ela está todos os dias dentro das casas das pessoas, então tem uma influência muito grande. E a mídia ela teve um papel fundamental na decisão desse novo projeto político no nosso país, né, que foi a ascensão e a chegada da extrema-direita com a ideia de Estado mínimo para a maioria do povo brasileiro, que foi de manipular, né, como sempre, a questão das informações. Eu me lembro que a Rede Globo ela passou 2 anos falando mal da pessoa em si, do Lula e do governo do PT. Então você imagina, todos os dias dentro da casa das pessoas, a mesma história, a mesma repetição, né, sem um debate ao qual levasse as pessoas a compreender o que era que de fato estava acontecendo no nosso país. E isso foi construindo e abrindo espaços, né, para figuras como o Bolsonaro. O Bolsonaro passou 28 anos no poder do Brasil, em uma das esferas do poder, né, lá na Câmara Federal como deputado. Ele nunca apresentou um projeto relevante, nunca conseguiu apresentar e aprovar um projeto relevante. Ele mora num estado e é representante político de um estado onde o índice de violência é muito grande e ele nunca apresentou nada para combater o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Ele conseguiu levar para dentro da política, lógico, né? Toda a sua família, os 3 filhos dele um é vereador e 2 são deputados e agora um é senador. E ele tinha, durante todo o processo de suas eleições para deputado, ele tinha, agora que está sendo esclarecido isso, né, depois de todo o processo eleitoral e ele já está no poder, agora está sendo escancarado aí que a família Bolsonaro tem uma grande relação com os grupos de milícias do Rio de Janeiro. Então, são coisas que a gente não prestou atenção, né? Quando eu digo a gente, principalmente os 57 milhões de brasileiros que votaram nessa proposta de governo. Então, eu acho que a mídia ela tem aí um papel assim,
muito manipulador, né, em todo esse processo. Aí o colega ali perguntava na questão, que eu acho bastante importante, né, como durante esses anos a gente esqueceu de trabalhar as bases. E foi isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente tem um governo como o PT, que ele negocia com o mercado internacional, que ele tem uma perspectiva de governo de centro, que ele fortalece a economia, mas que ele também pensa em elaborar e implementar políticas públicas de afirmação e políticas públicas de direito. Então isso, de certa forma, abre espaço para que a sociedade civil tenha mais possibilidade de dialogar. E nós nos sentimos muito, digamos que, um pouco confortados. E aí agora é a hora de fazer uma autocrítica, né? O que nós deveríamos ter feito quando estávamos, né, nesse momento de tanto conforto, de tanta acomodação, e a gente não esperava que de repente fosse ressurgir no país ideias, né, que a gente pensava que já estaria até fora de cogitação, como são as ideias fascistas. A gente está vivendo um momento muito difícil, gente. Já pegando a ideia da pergunta ali, do outro companheiro, né, que foi o primeiro que falou, como o governo interfere na questão da organização do povo, criminalizando os instrumentos de luta. Ora, os trabalhadores desse país, eles de forma isolada, eles são apenas mão de obra. Quando eles têm um instrumento que organiza, que leva eles a ter uma visão crítica de sua realidade, de sua sociedade, e ele se empodera, e ele vai coletivamente para o campo da luta, dizer não, né, às suas formas de relações de exploração do trabalho, isso incomoda muito qualquer governo que não esteja aberto para a questão de um projeto coletivo. Então, criminalizar os movimentos sociais foi, digamos que, assim, o carro-chefe, né, das falas desse governo que hoje foi eleito presidente, né? Ele dizia a todo tempo que o Sem Terra era bandido, que o Sem Terra ia ter como recepção em seu governo armas, né? Armas de grande calibre, que ia armar, inclusive, os latifundiários para receber a bala dos trabalhadores rurais que ousassem dar continuidade ao processo de luta, né? Uma luta bonita de 30 anos e reconhecida internacionalmente, como a professora falou. Então, um governo, quando ele não tem uma proposta voltada para os interesses da maioria da população, ele vai arrumar inimigo para o povo. E são os mesmos, incrível. Em todos os momentos da história, são os mesmos inimigos. É o socialismo, a educação pública é colocada como inimiga do povo, aonde na história da educação, aonde que em qualquer espaço de escola desse país se discutiu, se apresentou kit gay. Aonde? Então isso foi uma forma, né, de manipular aí a cabeça do eleitor, né, dentro de um discurso moral. Porque qual foi a grande jogada da extrema-direita? Vamos utilizar um discurso moral, burguês, religioso. Isso é muito falso. Não tem coisa mais falsa do que um discurso moral, religioso, burguês. E é por isso que nós estamos aqui discutindo perspectiva, discutindo, querendo assim, sair daqui refletindo, né, como nós iremos lidar com isso, né? Nós estamos vivendo um momento aqui que lideranças foram assassinadas, né? A vereadora Marielle, a freira, irmã Dorothy Stang, né, que lutava pela Amazônia e seus povos, foi assassinada. Tivemos agora recente aqui na Paraíba o assassinato do Rodrigo, né, que era do movimento do MST, e também do Flávio, que era assessor técnico, né, do assentamento. Então foram assassinados. Então é essa conjuntura que nós estamos vivendo, né? A conjuntura do ódio, a conjuntura da opressão. E nós não podemos nos calar, porque um governo ele não pode mais do que o povo. Nós queremos paz no nosso Brasil e no mundo. Aleluia. Marielle Franco, presente. Irmã Dorothy Stang, presente. Rodrigo e Flávio, presente. Tantos e tantos, Marcos Fernando
Então, estamos aqui agradecendo todos a vocês, né, que está aqui presente. Nós é uma honra, né, debater esse tempo todo e vocês também contribuírem. E agradecer também aos palestrantes, a Flávio, Luciana, Bilzinho, como de costume, que é o Severino. E também ao nosso agradecimento, Nilda, ao pessoal da ONG Nova Consciência. Esse ano nós estamos com essa oportunidade mais uma vez e o nosso abraço para todos vocês e vocês do auditório. Obrigada. Luzia,